análise do comportamento. E eu vou falar um pouquinho, tentar falar bem resumido sobre vícios e dependência, tá? Quando a gente pensa em vício e dependência, a gente tem que ter justamente essa questão que a pessoa não consegue ficar sem. Na ausência, tanto da substância química, ou do relacionamento, ou do comportamento em si, da situação viciante, essa pessoa ela vai ter sintomas, sejam eles alterações de humor, no sentido de sentir-se ansioso, sentir-se estressado, sentir-se deprimido, alterações fisiológicas, pode ser febres, taquicardia, tremedeira, entre outros, né? Literalmente uma crise de abstinência, para exemplificar bem. Só que não é só fisiológico, ela também é psicológica. Então você vai ter sim esses sintomas de alterações de humor, alterações, questões de estresse, de ficar agressivo, de ficar deprimido e assim por diante. Então a pessoa, ela, quando fica sem essa fonte do vício, ela vai ter essas alterações fisiológicas ou alterações de humor, tá? O vício, ele caracteriza-se por algumas questões, né? Ele se concretiza por algumas questões, ele se torna viciante por algumas questões. Primeiramente, esse vício, ele tem que ser fonte de prazer em algum momento. Esse prazer, ele não precisa ser contínuo, não precisa ser toda vez que a pessoa emite o comportamento viciante ou entre em contato com o vício que ela vai ser reforçada. Ele pode ser um intermitente, e esse intermitente no sentido de geralmente aleatório, como por exemplo os jogos de azar. Jogos de azar não é toda vez que o indivíduo joga que ele ganha, porém algumas vezes ele ganha, e quando ele ganha ele tem um reforçamento muito grande desse comportamento, então ele tende a permanecer nesse comportamento, ele tende a permanecer no vício quando ele recebe esse reforço. Quando você tem o uso de substância, o uso de substância é uma consequência muito imediata. Então, no momento em que usa, a pessoa recebe o que ela, né, o reforçamento que ela espera, seja essa fuga da realidade, seja essa sensação de tranquilidade que algumas substâncias trazem, essa sensação que a substância gera no organismo é reforçador para aquela pessoa, tá? Então, você tem uma fuga da realidade no sentido de que essa pessoa geralmente tem problemas que ela não sabe resolver, ela não sabe lidar, ela não consegue lidar com eles sozinha, e isso gera uma necessidade de fugir dessa realidade, seja por meio de substância, seja por meio de um relacionamento, seja por meio de um comportamento como, por exemplo, jogos ou comer compulsivamente. Seja de alguma forma, essa pessoa precisa de uma fuga. Então, ela começa a buscar fugas, e algumas dessas fugas são, sim, viciantes, tá? Você tem uma fuga da realidade, você tem uma fonte de prazer e satisfação, e você tem consequências imediatas muito reforçadoras. Mesmo que a pessoa não ganhe toda vez que ela joga, quando ela vai lá e faz o jogo, quando ela faz todo aquele ritual, para ela aquilo é prazeroso também. Para ela fazer aquele ritual do jogo é prazeroso. Por que o crack é tão viciante? Porque envolve todo um ritual. Além da substância, tem todo um ritual em torno do uso do crack. Então, tem todo um ritual que o usuário faz. Tá? Isso vale também, essa questão do reforçamento e reforçamento aleatório, vale também principalmente para relacionamentos. Quando você tem uma dependência afetiva, ele me bateu hoje, mas ontem ele me comprou chocolates. Ele me agrediu verbalmente hoje, mas é porque ele está estressado. Você começa a racionalizar os momentos em que você não tem acesso ao reforçador. Você começa a encontrar explicações e justificativas. E fica sob controle do reforçador. Fica sob controle desse reforçador que acontece de modo aleatório. Mesmo que seja um relacionamento, ou uma substância, ou uma situação, um comportamento que te faz mal, você fica sob controle de um determinado reforçador, uma consequência que é imediata, que é de curto prazo, mesmo que a longo prazo te faça muito mal, você fica sob controle dessa consequência de curto prazo. E por isso que é importante buscar a ajuda de um profissional
buscar sim a ajuda de um psicólogo, de um profissional da saúde mental. Por quê? Essa força para sair do vício, para sair da dependência, para dizer basta para a substância, basta para esse relacionamento, basta para esses comportamentos que me fazem mal, que são meus e que me fazem mal às vezes, você precisa ter força, você precisa ter controle do seu comportamento. E para desenvolver esse controle, você precisa sim de ajuda externa. Você muitas vezes sozinho não consegue, né? Então é importante que você tenha o apoio social, você tenha pessoas que te apoiem e que você busque ajuda para conseguir sair, tá? Eu espero ter esclarecido, ter conseguido explanar bastante, né? Explicar bem essa questão do vício, das dependências, não só a dependência química, mas a dependência de uma forma bem geral. Eu espero ter conseguido explicar para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, vou deixar o meu contato, vocês podem estar entrando em contato. Eu agradeço e até a próxima.